Hoje nós vamos voltar mais uma vez ao livro de Deuteronômio, capítulo 5, para tratarmos do sexto mandamento, não matarás. Como sempre fazemos, vamos ler o prefácio dos mandamentos, o verso 6 e o verso 17, lembrando sempre toda a argumentação que foi dada aqui para a guarda do mandamento, ela tem como fundamento a obra da redenção, ou seja, por isso nós lemos o verso 6, porque Deus nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, porque somos livres, então devemos livremente obedecer aos mandamentos do Senhor. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Sexto mandamento, verso 17, não matarás. Fundamento confessional para essa exposição, para aqueles que têm Bíblia de Genebra ou têm acesso os nossos catecismos. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 135, diz assim: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalhos e recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos, e protegendo e defendendo o inocente. Pergunta 136 do Catecismo Maior: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, nós nos colocamos agora aos pés do Senhor, para como teus filhos, alcançados pela graça do Senhor, redimidos pela obra do Cordeiro, nos achegarmos ao Senhor, que é o nosso mestre, a fim de que sejamos instruídos pela tua palavra, ó Deus. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que temos como preconcepção a respeito desse mandamento e não condiz com a tua palavra, seja desfeito nessa manhã. Tudo aquilo que já conhecemos a respeito do sexto mandamento, seja mais uma vez renovado na nossa mente e clarear, é tão claro assim. Que o Senhor me use, Senhor Deus, poderosamente para que o teu nome seja glorificado, para que o evangelho seja anunciado, para que o teu povo seja instruído e para aqueles que não te conhecem passem a conhecer o Senhor por meio do teu Filho. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque não merecemos, mas precisamos da tua palavra. Então venha até nós essa manhã e fale conosco. Amém.
Ontem à noite eu fui dormir assustado com uma notícia, até compartilhei isso com ela antes de a gente dormir. Uma notícia terrível, um assassinato que aconteceu aqui no país. Uma amiga de infância de uma mulher que estava grávida, ela foi atraída para um falso chá de bebê e ela foi levada para um galpão. Ela estava grávida já há 36 semanas e ali ela foi esfaqueada até a morte pela amiga que estava supostamente grávida também, mas era fictícia, a gravidez dela era falsa. E depois de matar aquela senhora, ela arrancou o bebê da barriga da mãe morta, inclusive até ferindo a criança com a faca, e levou a criança para o hospital, contando uma história que tinha sido os bombeiros que tinham retirado aquela criança dela e que na hora da retirada acabaram ferindo a criança. Isso foi descoberto, né? A mulher já está presa e era amiga de infância. Ela chegou a gravar um áudio contando que tinha tido esse bebê, os bombeiros tinham ajudado ela. Uma coisa macabra, terrível. O que é que Deus pensa a respeito de uma situação assim, irmãos? Uma morte tão cruel como essa. Deus odeia o assassinato, porque Deus é o Senhor da vida. Deus odeia uma pessoa que planeja o assassinato e que coloca em risco não somente a vida da mãe, mas de um bebê. E talvez a gente fique revoltado, todo mundo fica revoltado quando escuta uma história como essa, diz essa pessoa ela teria que ter um destino muito cruel, porque ela fez uma coisa absurda, ela maquinou isso é uma coisa perversa, precisa haver justiça. E nós somos muito duros e devemos ser muito duros com isso, não tenha dúvida. Só que o mandamento, o sexto mandamento, ele não trata simplesmente a respeito desse tipo de assassinato, mas pela leitura extensa das perguntas do catecismo, explicando o mandamento, você já percebeu que as coisas são mais complicadas do que simplesmente punir alguém que matou dessa maneira. Num país onde nós tínhamos até pouco tempo 60 mil assassinatos por ano, a tendência de alguma forma a gente começar a pensar no assassinato como uma coisa normal é muito grande. A tendência de você passar na rua e ver alguém morto e você não se identificar, não se impactar mais com aquilo, é muito grande. Mas Deus deixou um mandamento claro: não matarás. Não matarás. E isso é muito mais abrangente do que a gente possa pensar inicialmente. Não diz respeito só a um assassinato terrível como esse, mas muito mais coisa tem envolvida aqui. Thomas Boston, falando do sexto mandamento, ele diz assim: o escopo desse mandamento diz respeito à preservação da vida dada por Deus ao homem, a qual deve ser a grande preocupação do homem. Nenhum homem é dono da sua própria vida ou da vida do seu próximo, mas pertence somente àquele que pode dá-la ou tomá-la de volta. Ainda é digno de observação que este, como os outros demais 3 mandamentos, são propostos em uma palavra, não porque estão relacionados a um pequeno momento, mas porque há mais luz da natureza sobre eles do que naqueles de grande comprimento. Ou seja, em primeiro lugar, você tem que lembrar que Deus é o dono da vida. Por isso você não pode matar. E aqui eu traduziria melhor, ao invés de não matarás, por não assassinarás. Porque todo o mandamento vai deixar resguardado algumas situações em que você vai matar e você não vai ser culpado. Seja por acidente, né, quando você mata alguém por acidente, ou seja porque você você reagiu à morte, à sua própria morte, alguém veio tirar a sua vida, nós vamos tratar disso, ou a vida do teu próximo. Porque Deus é o Senhor da vida, eu não posso tirar a minha vida nem a do meu próximo.
Ele é o autor e o consumador dessa vida. Isso é tão óbvio que o mandamento é curto. Existem mandamentos que são mais curtos, os irmãos já devem ter percebido. Não matarás, não adulterarás. São curtos. Por quê? Porque, como ele falou aqui, a luz da natureza já diz isso. Se você for em qualquer civilização, em qualquer lugar onde haja uma aglomeração de pessoas, você percebe que ali há um cuidado com a vida. Ele vai dizer logo em seguida, até os animais fazem isso. O animal tem cuidado com a sua própria vida. Como é que um animal que não pensa, um animal que é irracional, ele não pensa, e eu que penso, que tenho racionalidade, eu consigo refletir a respeito da minha própria vida e da vida do outro, como é que eu vou tirar a vida de alguém? Deus é o autor da vida e Ele é o dono da vida, só Ele pode tirar a vida. E aqui um detalhe. Alguém vai dizer, Deus diz, não assassinarás, mas Ele mesmo tira a vida. Por quê? Em várias ocasiões do Antigo e do Novo Testamento, você tem o próprio Deus tirando a vida de alguém, ou mandando o seu povo tirar a vida de outros povos. Isso é muito comum na história de Israel, mas você tem também Atos 5, né? Áquila e Priscila estão ali, e você tem Ananias e Safira, e você tem ali a morte sendo como punição ao pecado, da mentira, do engano, eles são fulminados. Quem foi que tirou a vida? Deus. Ele quebrou o mandamento? Não. Por quê? Porque Ele é dono da vida. Porque é pecado eu tirar a vida de alguém ou a minha própria? Porque a vida não é minha. A gente diz isso, né? Ele tome conta da sua vida que eu tomo conta da minha. Isso é verdade porque, em certo sentido, eu devo tomar conta da minha vida, mas não porque ela seja, em última instância, minha, mas porque ela é de Deus e eu tenho que administrá-la como um bem dado pelo Senhor. Deus não quebra o mandamento. É como você falasse assim, Deus rouba. Como é que Deus pode roubar se na palavra dele é dito o ouro e a prata são do Senhor? Como é que Deus pode roubar? Deus não rouba, tudo é dele. Ele dá um, ele tira de um, depois dá outro, depois tira do outro e dá aquele outro. Ele divide, ele dá mais a um do que dá ao outro. Mas Deus não rouba, porque tudo é dele. Você não pode roubar o que é seu. Isso é uma coisa óbvia. Deus não diz respeito a pai e mãe. Por quê? Porque não tem superior. Deus não tem superior. Deus não pode quebrar o quarto mandamento a respeito do dia do Senhor. Primeiro, porque todos os dias são dele. E segundo, porque ele já habita no descanso. Deus não quebra os mandamentos. Então, quando Deus manda matar, primeiro ele sempre manda com um motivo justo. E ele manda porque a vida é dele. Agora eu nem posso tirar a vida do outro, nem posso tirar a minha própria vida. Isso aqui, inclusive, é uma parte do argumento do autor a respeito do sexto mandamento. O suicídio. Suicídio. Ele diz, o homem não é mais senhor da sua vida do que da vida do outro. Por isso mesmo, a segunda tábua é resumida da seguinte maneira: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você veja que o fundamento do amor ao outro é porque eu me amo. Então, se é inconcebível tirar a vida do outro porque eu devo amá-lo, como é que eu tiro a minha própria vida? Já que é lógico e é natural que eu ame a mim mesmo. Devemos preservar a nossa vida e a do nosso próximo com amor e zelo naturais com os quais Deus nos fez e ter por nós mesmos. Portanto, assim como é pecado contra esse mandamento retirar a vida do outro, pois não é que naturalmente faríamos com a nossa vida, como também é grande pecado intentar contra a nossa própria vida, pois este não é o desejo natural do homem para si mesmo. E qual é o pecado que leva alguém a tirar a sua própria vida?
Ele diz: aqueles que pensam que o suicídio é uma solução para uma vida conturbada, só raciocinam dessa maneira, porque estão de um modo tão elevado, corrompidos pelo pecado do orgulho e impaciência, que nem percebe o seu erro. O que é que leva alguém ao suicídio? A busca por uma solução de uma vida conturbada. Então, eu tenho um problema na minha vida, o que é que eu faço? Eu tiro a minha vida. É a coisa mais fácil do mundo. Quando eu tenho uma vida conturbada e eu tiro a minha vida, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu sou tão orgulhoso que eu não permito que ninguém veja que eu tenho uma vida conturbada. E também, o outro pecado que está ligado é a impaciência com a providência de Deus. Eu acho que Deus não vai resolver esse problema. Ou porque Ele não pode, ou porque Ele não quer, ou porque está demorando demais. Como é que eu devo me privar de pensamentos suicidas? Humildade. Eu não tinha nada. Eu não sou ninguém. Eu sou um pecador. Então, tudo que vem para a minha vida é lucro. Quanto mais eu penso assim, quanto mais eu raciocino dessa maneira, com humildade no coração, menos eu vou ter pensamento suicida. Porque se eu não tenho nada, e mesmo com toda a vida conturbada que eu tenho, agora eu tenho alguma coisa, é porque é dádiva do Senhor. Então, ele de algum modo, ele me quer bem. E de outra forma, Deus pode tirar, não só eu devo cultivar humildade, mas eu devo cultivar paciência, porque se eu buscar ao meu Senhor, e Ele quiser, porque Ele pode, mas se Ele quiser, Ele pode tirar essa parte conturbada na minha vida. Humildade e fé são os únicos remédios para o pensamento suicida, ou contra o pensamento suicida. Você não vai resolver o teu pensamento de morte com remédio. Você não vai resolver o teu pensamento a respeito da morte com tratamento terapêutico. Você só vai resolver o seu problema a respeito da morte se você tiver humildade, que você só encontra na cruz do Calvário. Cristo é humilde. Porque, veja só, você não tinha nada e Deus te deu alguma coisa. Cristo tinha tudo e se fez nada. Quando você pensa dessa maneira, você não tem por que imaginar que o suicídio vai ser a solução para a tua vida. Quantidade de jovens que está desesperado, perdeu a namorada, se joga de um prédio. Né? Ninguém gosta de mim, dá um tiro na cabeça. O que é isso? Isso é orgulho. Você não pensa que a pessoa é humilde porque ela se matou, não. Ela é orgulhosa. Ela é impaciente. Ele diz assim: eles passam a cobrar de Deus com crueldade, se negando a descansar e esperar nele. Nossa vida é prova da misericórdia de Deus. Não deve ser tomada como um fardo, porque é uma amostra da bondade de Deus, que não nos colocou no inferno. Ele podia ter nos colocado no inferno. Ele nos deu essa terra, que é cheia de problemas, sim, mas não é um inferno. E às vezes a gente diz assim: minha vida é um inferno. Não, tua vida não é um inferno. Não diga isso. Você não tem noção do que é o inferno. Ele diz ainda mais: até mesmo os animais brutos têm um instinto de preservação da sua própria vida. Como nós que temos raciocínio e uma lei dada pelo Senhor negaríamos isso? Não é só que a gente pensa, é porque tem uma lei dizendo: não matarás. Se os males dessa vida nos fazem desejar tirá-la, já não entendemos mais que Deus é Senhor da vida. E o mesmo Deus que a dor é poderoso para preservá-la em meio a tantos males. O suicídio, portanto, é uma prova de incredulidade e rebeldia contra a providência de Deus. Um grande pecado que desonra as promessas do Senhor para a nossa vida.
Com isso, eu preciso dizer, né, deixar claro, eu não estou dizendo que todo suicida foi para o inferno. É preciso deixar claro isso. Por quê? Porque o suicídio é a quebra do 6º mandamento. Se eu disser que em todos os casos alguém que suicidou foi para o inferno, eu estou colocando assim, aqui um segundo caso onde Deus não pode perdoar. O primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o segundo é suicídio. O primeiro está revelado na Escritura, o segundo não. Não existe nenhum lugar da Bíblia que você vai ter, né, um texto falando sobre suicídio, dizendo que é um pecado que não tem esperança. Cristo morreu, inclusive, pelo suicida. Aí você diz assim, mas como é que pode? Porque o suicida ele se matou e não se arrependeu. Então você está dizendo que a única ou a principal forma de se arrepender é no último instante da sua vida. Não é assim. Porque alguém que morreu numa mentira e era crente, um crente, né, piedoso, mas mentiu e morreu em seguida, então essa pessoa vai para o inferno? Como é que é isso? Alguém que quebrou, vamos pensar no outro mandamento que às vezes a gente nunca pensa. Alguém que no domingo não veio para a igreja, quebrando o dia do Senhor, sem motivo justo, e morreu no domingo, vai para o inferno ou vai para o céu? Porque a diferença é só o mandamento. Mas o pecado é exatamente o mesmo. Óbvio, com gravidade maior ou menor, mas são pecados e são dignos do inferno. Então eu devo preservar a minha vida em primeiro lugar, pensando de um modo humilde e paciente para que eu não tenha pensamento suicida, mas eu não devo olhar para qualquer um que se matou e dizer aquilo ali foi para o inferno. Não posso. Simplesmente, óbvio, se ele vive uma vida de negação do Senhor, eu devo pensar, imaginar que provavelmente sim, mas acontece, e já aconteceu em alguns casos, pessoas com depressões profundas. Eu não vou aqui entrar na discussão a respeito, mas pessoas com problemas profundos que acabaram, que é incredulidade, é falta de humildade, é impaciência, mas eu não devo ser tão rápido no juízo, no julgamento. Eu devo deixar nas mãos do Senhor. Então, o que gera esses pensamentos de morte? Né? Vocês viram que no catecismo há uma sequência de questões que nós devemos tratar para não pensar na morte, não apenas a minha, mas a do meu próximo. Primeiro, ansiedade. Abra comigo Mateus capítulo 6, por favor. Mateus 6. A partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui o argumento de Cristo ele é baseado numa hermenêutica que era muito comum na Antiga Aliança e que ela continua até hoje porque é uma hermenêutica muito boa. Para ensinar um fundamento bíblico, os mestres ali
dos judeus, eles tinham um formato, um modelo de ensino que era muito interessante, que até usado aqui por Cristo. Ele citava uma coisa que é menor e ele comparava com o que é maior. Então, se o menor é possível, por que não o maior? Por exemplo, ele diz: vocês estão preocupados com a vida, com o alimento, com o corpo, verso 25. Por que vocês estão ansiosos por conta disso? Vejam as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, ou seja, não trabalham, mas não falta nada para eles. Aí ele diz: se Deus não deixa faltar nada para um passarinho, por que ele vai deixar faltar para você, que é a coroa da criação? Se ele cuida do menor, por que ele não vai cuidar do maior? Segunda imagem, ele vem falando agora, verso 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, né, agora falando sobre a vestimenta, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se não falta vestuário para a erva do campo, como é que vai faltar para você? Se ele dá para o menor, por que ele não vai dar para o maior? Então eu devo deixar de ser ansioso e ter paciência com a providência do Senhor, confiar na providência do Senhor. Porque quem pensa assim são os gentios. Como ele diz no verso 32. Vosso Pai Celeste, eles não têm pai, vocês têm pai. E o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Então eu devo primeiro lançar fora toda ansiedade. Segundo lugar, devo deixar de lado todos os cuidados excessivos com coisas desse mundo. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Por favor, abra comigo. Colossenses 2. Verso 23. A partir do verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade. E rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Cuidado excessivo é um perigo muito grande. É aquilo que é chamado de asceta, ou parte da religião cristã que vê a Escritura, que lê a Escritura de um modo extremamente fundamentalista. Não no sentido que o mundo usa fundamentalista, mas no sentido correto da palavra, que é você identificar cada ponto bíblico como literal. Literalidade é um perigo. Excessividade no cuidado com as coisas. Por exemplo, você não pode comer isso, não pode beber aquilo, você não pode fazer isso. Quer dizer, é uma vida tão cheia de proibição que você não tem prazer na vida. Aí, no final, Paulo disse: isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Então eu devo ter cuidado, porque o mandamento diz: cuidado com o uso imoderado de comida, bebida. Ele diz isso. Mas também a outra ponta também é um perigo. É o cuidado excessivo. O que é excessivo e o que não é excessivo? Ele diz assim: doutrinas de homens, ou seja, aquilo que não procede da palavra. Não está proibido na palavra, mas você se submete porque fulano de tal diz que é assim. Aí você vai colocando tanta restrição na sua vida que já não vale mais a pena viver, porque é uma vida que não tem nenhum prazer. Mais um ponto: negligência com o nosso corpo e intemperância. Lucas 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Verso 34.
Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Cuidado com o seu coração. As consequências dessa coisa, das intemperâncias, ou seja, não há moderação na tua vida. Deus lhe dá a oportunidade de ter, sim, prazer, intimidade. Está claro na Escritura, foi Deus que deu. Mas você não tem moderação, você é intemperado nesse quesito. Isso tem consequência, ele diz assim, é a consequência no coração. É a tua alma que vai sofrer, porque você não tem cuidado com o teu corpo, é a negligência com o corpo. Lembra, nós lemos aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você se une a uma meretriz, quando você se une a uma prostituta, quando você tem pensamentos de prostituição, a tua consciência está sendo atacada. E isso gera morte. Você deve se manter uma vida moderada, né, em busca de prazeres que são bíblicos, mas dentro daquilo que o Senhor nos concedeu. Acautelai-vos, para que o seu coração não seja sobrecarregado com orgia e embriaguez. Veja, há uma ligação direta aqui. A imoderação no prazer sexual e a imoderação no uso da bebida. Ele não está restringindo, de certo modo, a intimidade nem a bebida, mas ele está restringindo o uso imoderado. E uma coisa tem ligação com a outra, né, diretamente, porque bebida e orgia, vocês vão ver no próximo mandamento, o 7º mandamento, que é uma quebra do 7º mandamento. Embriaguez e orgia estão ligados, lá eu vou explicar no próximo mandamento, mas está ligado com a morte. Quantas pessoas bebem, pegam um carro e matam ou morrem? Quantas? Quantas pessoas embriagadas, né, se unem a uma prostituta e aí a esposa descobre, ou o contrário, uma mulher se une a um homem que não é o seu homem, e quando o marido pega ali há a morte. A ligação direta. Se não for na consciência, como está sendo dito aqui, é na prática. Consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Que preocupação é essa? É lógico que eu devo me preocupar com as coisas desse mundo. Eu vou conseguir pagar minhas contas? Eu vou conseguir honrar os meus compromissos? Eu vou conseguir ser justo com aquela pessoa com quem eu fiz um contrato? Eu devo me preocupar. Mas eu não posso me preocupar demais, excessivamente. Eu tenho que viver hoje. Eu preciso sim me preocupar com amanhã, mas se minha preocupação toda está no amanhã, gera ansiedade, que gera morte. Eu preciso ter uma vida temperada. Ele vai citar novamente descontrole no apetite sexual, mas nós já tratamos aqui vício profissional. Ele cita Eclesiastes 2, que vai tratar sobre o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. Eu devo trabalhar. O 4º mandamento nos ensinou. Porque para que eu possa descansar um dia, eu tenho que ter trabalhado 6 dias. Então é uma ordem clara ali, que você deve trabalhar. Mas você deve trabalhar para viver. Você não deve viver para trabalhar, porque quem vive para trabalhar vai morrer. Se desgasta. Pessoas que começam a ter doença por conta do excesso de trabalho. Aí ele diz lá em Eclesiastes, tudo é vão, é passageiro.
Você trabalha, ganha o seu dinheiro, daqui a pouco não tem mais dinheiro. E você quer mais e mais e mais. Se você fica pensando, né, nesses cuidados profissionais, porque minha meta é chegar em tal lugar dentro da minha empresa, porque a minha empresa tem que crescer, e você fica com esse pensamento que é, né, um pensamento vicioso, que tem uma expressão até em inglês, né, workaholic, que é como se fosse o alcoólatra do trabalho, ou trabalhólatra, não sei se a tradução poderia ser essa. O cara é viciado, é um idólatra do trabalho, ele não tem mais contato com a família, ele não cuida dos filhos, ele não tem tempo nenhum para ter um lazer, só faz trabalhar. Nós estamos assistindo uma série lá em casa que tem um personagem que é exatamente a descrição disso aqui. Um determinado advogado, que a vida dele é trabalhar. A vida dele é trabalhar. Ele é um grande advogado. Ele consegue assim coisas impressionantes. Você fica... Mas quando a série mostra por trás da vida dele, a vida pessoal dele é destruída. A ponto da secretária dele ter que chegar para ele e dizer: você não tem, você está confundindo as coisas, você está pensando que o escritor é sua família. Nós não somos sua família. Ela disse isso claramente. Nós não somos sua família. Volte para se reconciliar com sua família. Eles são sua família. Aqui não é sua casa. E ele parou e foi fazer isso. A vida dele é destruída. Quantos homens dessa maneira vivem assim? Tem a sua casa no trabalho e passeiam na sua casa. Isso é um vício terrível. Eu devo ter cuidado também para não expor o meu corpo a perigos desnecessários. Veja comigo Mateus capítulo 4. Mateus 4. Verso 7. Verso 6, para dar o contexto. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É verdade que os anjos poderiam sustentar Cristo, é lógico que é verdade. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Então eu não devo expor a minha vida, eu não devo expor o meu corpo a perigos desnecessários. E aqui eu vou ser muito preciso nisso. Existem alguns tipos de esporte que eu devo ter cuidado. Alguns tipos de diversão que eu devo ter cuidado. Porque é uma exposição desnecessária da minha vida. Por que eu estou fazendo isso aqui? Veja, homens que são pais de família e se expõem a perigos terríveis quando a esposa precisa dele, quando os filhos precisam dele, e ele, por pura diversão, não, porque isso aqui é engraçado, isso aqui é muito legal, aí ele vai e se joga. Você não pode fazer isso, porque você tem responsabilidade com sua vida, que não é sua, é de Deus, e com aqueles que dependem de você. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Outra questão, a vaidade que me expõe o meu corpo a perigos desnecessários. Quando eu vou fazer cirurgia, uma coisa que está banal hoje em dia, que é a cirurgia bariátrica, que não tem nada de errado, deve ser feita sim. Mas quando deve ser feita? Deve ser feita quando o problema é muito sério. Sua vida está em risco. Então, qual é a lógica? Eu vou colocar minha vida em risco, porque esse risco que eu vou colocar é menor do que não fazer a cirurgia.
Então aí eu devo fazer. Eu devo fazer. Mas eu vou expor meu corpo a um perigo desnecessário. Não vou fazer isso. Porque meu corpo não está em risco. Então por que eu estou me colocando no risco? Eu não deveria fazer assim. Não deveria. Cirurgias plásticas devem ser feitas sem problema nenhum. Mas qual é o risco? Eu devo avaliar muito bem se vale a pena ou não me arriscar nessas coisas. E devo ter cuidado também com o meu vocabulário. Veja, Provérbios 18, abra comigo. Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, uma forma raivosa de falar, você incita a morte. É lógico isso. Todo mundo hoje tem acesso à internet e já deve ter visto vídeos das pessoas que estão andando de carro, aí sofre um trancão, né, alguma coisa desse tipo. Nem teve um acidente, mas foi só o susto. Aí alguém sai do carro e esculhamba o outro esculhamba um, aí um puxa a arma e mata. É porque, meu amigo, não aconteceu nada, me desculpe. Mas a gente quer ser valentão, né? Quer ir lá e ele diz um, eu digo outro. Ele diz um, eu digo outro. Até que um puxa uma arma e mata o outro. Acabou. Acabou tua vida ali. Qual a lógica disso, irmãos? É um vocabulário raivoso. Vai comer do fruto. É o que diz aqui o provérbio. Então eu devo ter um vocabulário tranquilo, pacífico. Desviar a ira, não incentivar a ira. Eu tenho responsabilidade nesse mandamento da maneira com que eu falo. Tem gente que a fala é violenta, é uma coisa impressionante. Você, né, sempre você vai falar com esse tipo de pessoa, você sempre está na defensiva, porque toda hora ele está ali ofendendo. É sempre atacando. Então essa pessoa, no dia que ela encontrar outra pessoa que também está impaciente, aí está feita a desgraça. Eu devo ter cuidado com o meu vocabulário, como eu trato minha esposa. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Olhe comigo, por favor, para não deixar nenhuma dúvida. 1 Pedro, capítulo 3. Que vai tratar primeiro da mulher, né, para não ser injusto com os homens. Sede submissas aos vossos maridos, verso 1. Obedecei a palavra, seja ganho, aquele homem que não conhece o Senhor, seja ganho com o teu procedimento. Ele vai tratar da mulher. Aí lá no verso 7 ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. A vida comum é o dia a dia. Aquele que casa precisa entender, existe a vida comum do solteiro, existe a vida comum do casado. Qual é a vida comum do casado? Está com a sua esposa e seus filhos. É a vida comum, ordinária. Tomar café junto, andar junto, ter os problemas que se tem juntos. É a vida comum do lar. Ele diz, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Essa ideia de que a mulher, o sexo feminino é o mais frágil, não é construção cultural, não. Isso aí é a estrutura da criação, foi assim que Deus fez. A mulher é mais frágil do que o homem. Então, tenha consideração com a vossa mulher, porque ela é a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça divina. Tenha cuidado quando você fala com a mulher. Não é só a sua mulher, não. Toda mulher. Você não pode tratar uma mulher como trata um homem. Eu me lembro, né, de um caso, já faz muito tempo isso, que um irmão foi exortar
outro irmão de outra denominação, nesse texto, disse: rapaz, não faça isso, não fale assim com a mulher, não. Não se fala assim com a mulher. Ele disse: eu falo assim mesmo que ela merece. Eu trato homem e mulher do mesmo jeito. Quer dizer, ele não conhece a estrutura de uma mulher. Não pode ser assim. Eu preciso saber lidar com a mulher, porque ela não aguenta. Por outro lado, sempre os mandamentos eles têm dois lados. A mulher ela tem que saber sua própria estrutura. Não desafie um homem. É um conselho que eu lhe dou. Não desafie nunca um homem. Não meça força com seu esposo, com seu pai. Você não vai suportar. Eu não estou nem falando força física, eu estou falando argumentação. Você não suporta, você vai acabar chorando. É assim que vai acontecer. Destruída. Porque se você tirar a paciência de um homem e ele pecando, para deixar claro, pecando lhe humilhar, você não tem condições psicológicas de suportar. Devo fugir dessas coisas. Então, no aspecto positivo do mandamento, o que eu devo fazer, né, é o que eu não devo. Eu não devo viver dessa maneira. O que eu devo? Existem algumas situações que eu devo interromper a guarda de um mandamento. Não é quebrar o mandamento, mas interromper a guarda de um mandamento para guardar outro. Ele diz: no sexto mandamento, nos são requeridos todos os esforços para a preservação da vida, nossa e do próximo. Então, os deveres relativos são a preservação da nossa própria vida e a preservação da vida do outro. Entretanto, ambos devem ser qualificados, para que entendamos o que deve significar tais esforços legais pela vida. Somente há uma grande diferença entre os preceitos positivos e negativos do mandamento. A prática dos deveres positivos pode ser, em alguns casos, interrompida sem pecado. Qual um caso, um exemplo disso? Por exemplo, um homem está orando no dia do Senhor. Então ele está guardando o quarto mandamento. Ele pode legalmente deixar a oração e a adoração externa do dia para defender a sua vida quando ele é atacado. Então ele está orando no dia do Senhor, guardando o mandamento. Mas alguém o ataca na hora da oração, então ele pode se defender, ele vai interromper a guarda do dia para poder guardar a sua própria vida. Ele cita Lucas 14, verso 5. Mas nunca o homem pode fazer uma coisa má, seja pequena ou grande, embora que seja com pretexto de preservar a sua própria vida ou a do outro. Consequentemente, isso é evidente, que a pessoa não pode dizer uma mentira, nem cometer coisa pecaminosa, muito menos blasfemar, negar Cristo a qualquer uma das suas verdades, cometer adultério, roubo, mesmo que sua vida esteja em jogo. Percebe? Você pode, sim, em certo sentido, parar, interromper a guarda de um mandamento para poder guardar outro. Mas você não pode fazer isso, né, por um motivo mau. Então eu estou sendo... alguém me coloca numa condição, um magistrado civil, alguém que tem poder sobre mim, e diz: você tem que negar Cristo, senão eu lhe mato. Aí você diz: eu preciso guardar a minha vida. Então eu vou negar a primeira tábua da lei para poder guardar a segunda. Não, você não pode fazer isso. Você não pode negar Cristo, você não pode blasfemar. Você não pode cometer adultério dizendo: eu estou cometendo esse adultério aqui para um bem. É porque eu quero ter um filho e minha esposa não pode dar. Vocês lembram dos casos de Abraão e dos filhos de Abraão? Isso não foi bem visto. A Bíblia condena. A Bíblia condena. Deus nos chama nesses casos a sofrer o dano. Quando a escolha for entre sofrer e pecar, você deve preferir o sofrimento do que o pecado. Embora existam alguns exemplos de santos como Isaac, Raabe, que mentiram nesses casos, né, para preservar a sua própria vida, os homens de Deus, mas isso não deve ser proposto como imitação. Assim como o pecado de Davi
também não é digno da nossa imitação. E você lê o texto lá de Davi, não há necessariamente uma condenação na descrição, mas a Bíblia como um todo condena. Então, quando eu vejo, eu digo assim, não, mas Davi pecou e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então você está dizendo que o pecado de Davi está escrito na Bíblia para confortar o teu pecado? Não. Eu preciso sofrer antes do que pecar. Porque eu preciso reordenar, preste atenção nisso, eu preciso reordenar o valor da minha vida. A minha vida só tem valor para uma coisa, se for para glorificar a Deus. Essa é a proposta da vida do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Diz a primeira pergunta do nosso catecismo. Então, se eu sou chamado a negar isso, e o contrário é morrer, é melhor morrer do que negar as coisas de Deus. Quantos mártires morreram? Quantos homens de Deus morreram para não negar Cristo? Para não ter que mentir? Para não ter que cometer algum tipo de infidelidade? Nós temos uma lei clara sobre isso. Então, antes de ficar nessa confusão, não porque Davi pecou, não porque Raabe mentiu. Ora, o texto está descrevendo o que ela fez, o texto não está exaltando o que ela fez. O texto é narrativo, o texto não está fazendo avaliação. Mas como é que eu avalio o ato dela? Eu avalio à luz da lei. O que é que a lei diz sobre mentira? É pecado. Então é pecado e acabou. O que é que a lei fala sobre adultério? É pecado. Então Abraão errou? Errou. Raabe errou nesse ponto? Errou. Agora, o Novo Testamento, quando vai falar desses casos, ele não se apega ao pecado, exalta o que há de bom naquela pessoa, quando cita esses nomes. E é isso que eu devo fazer. Por isso que eu não devo também destratar Davi pelo pecado dele, porque o pecado dele foi tratado. E eu devo honrá-lo como um homem segundo o coração de Deus. Ele dá outro exemplo aqui. Um homem pode estar sob o poder de um bandido que irá lhe obrigar, pela dor ou pela morte, a cometer alguma coisa pecaminosa, como negar sua religião, se embriagar com ele, mentir ou fazer alguma outra coisa por aquele momento. Qual é a resposta a isso? Isso não é mais difícil do que aquilo que foi proposto em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é mais difícil. Ora, você não foi chamado nessa vida para ter gozo e alegria, você foi chamado para sofrer. Nessa vida em que nós vivemos no meio do pecado, há sofrimento. A nossa redenção não veio porque Cristo quis preservar a sua vida, pelo contrário, veio pela obediência até a morte. Nós só podemos ser redimidos porque Cristo preferiu o sofrimento ao pecado. E eu devo fazer a mesma escolha dele. Devo lembrar também que o que está sendo tratado aqui não é simplesmente a vida do meu corpo, mas também a minha alma. Quando o mandamento diz não matarás, ele não está falando simplesmente do teu corpo, mas eu devo preservar o meu corpo e a minha alma. Eu devo preservar o corpo do outro e a alma do outro. Por isso eu devo cuidadosamente evitar todo o pecado, porque o pecado destrói, mata a alma. Ele desvia a alma daquilo que é certo. Eu preciso abandonar tudo aquilo que fere a minha alma e a minha consciência. Devo preparar o meu caminho para a vida eterna. Então, por exemplo, quando você vive uma vida de pecado, você quebra também o sexto mandamento. Você vive uma vida de impureza, você está quebrando, você está acabando com sua vida espiritual. Quando você, de maneira, deixa-me ver como, pensada, sem haver motivo, você quebra o dia do Senhor,
ou seja, você se abstém do culto, você está matando a sua alma. Veja a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nós dizemos, é alimento para a alma. Alguém passa 5, 6 meses sem tomar ceia, acha a coisa mais linda do mundo, normal. Você está matando sua alma. Uma exortação para aqueles que estão sob disciplina, que devem a todo instante buscar a restauração, o quanto antes, porque você está matando sua alma. De um lado você está tentando reviver, mas se você não busca diligentemente a restauração no tempo devido, e está longe da ceia do Senhor, longe da comunhão com Deus, você está matando a sua alma, claramente. Mas como eu falei, o mandamento não é simplesmente a respeito da morte, porque existem alguns casos onde Deus não vai condenar aquele que matou. Eu queria tratar alguns casos aqui com os irmãos. Abra, por favor, Êxodo, capítulo 22. Êxodo 22, verso 2. A partir do verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. E, neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Primeiro, deixa eu explicar aqui o contexto desse capítulo. Se vocês olharem, o capítulo 20 é a lei do Senhor. A partir do capítulo 21 até o capítulo 23, quem está mais tempo aqui se lembra disso, é chamado livro da aliança, ou a explicação da lei. E nessa explicação da lei, que está no capítulo 22, que nós estamos lendo agora, existe um trecho sobre o 8º mandamento, que tem ligação direta com o 6º mandamento. Qual é esse? O ladrão que entra na tua casa. Como é que eu vou tratar alguém que entra na minha casa? Aí depende. Ele diz, se um ladrão for achado arrombando uma casa, sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas em que circunstâncias? Em quais circunstâncias? Verso 3. Se, porém, havia sol quando se deu, quem o feriu será culpado do sangue. O que é que tem a ver o sol aqui? Não é o sol simplesmente, não é ter sol ou não ter sol, é a intenção do ladrão. Ele está tentando aqui, num caso, explicar a intenção do ladrão. Geralmente, quem entra numa casa para roubar de dia, ele quer furtar, ele quer pegar e sair. Mas aquele que entra na tua casa à noite, esse aí ele está preparado para tudo. Porque de noite, né, você não vê nada, você sempre está assustado. Então, esse caso revela um princípio. Você precisa entender se sua vida está em risco ou não. Então, em primeiro lugar, a Bíblia não tem problema nenhum com armamento. Tem que ficar claro isso, né? Para poder matar, eu tenho que ter alguma arma. E aqui não identifica se é faca, espada, que eram armas comuns da época, ou um fuzil, uma bazuca. Para Deus não tem dificuldade nenhuma com isso. Como você vai matar? Não tem problema. É o porquê você vai matar. Por exemplo, o sujeito, ele pulou o muro da minha casa, eu vi. Aí ele está levando uma bicicleta. Aí eu pego um revólver, ele já subiu na bicicleta, ele está virado, não tem arma nenhuma apontada para mim. Eu pego o meu revólver e eu descarrego o revólver nele. Qual é a mensagem que eu deixei? A bicicleta do meu filho vale mais do que a vida dele, do ladrão. Não pode ser assim. Agora, em outro caso, ele está roubando a bicicleta com arma na mão e eu estou armado.
Quer dizer, minha vida está sob risco. Então, entre a minha vida e a dele, quem é o próximo mais próximo de mim? Eu mesmo. Eu devo defender a minha vida e da minha família. Ele está invadindo a minha propriedade com arma na mão. E eu não devo. Veja como é louco esse pensamento esquerdista, né? Que diz que a polícia tem que esperar o primeiro tiro. Para a polícia tá. Ele é um pai de família, o policial. O cara apontou a arma, ele vai esperar que o cara dê um tiro. Ele vai atirar para guardar a sua própria vida, para guardar a autoridade do Estado. Eu tenho que guardar a minha família, eu tenho que guardar a minha propriedade. Ele não vai fazer assim. Então, qual é aqui toda a questão? É se minha vida está ou não em perigo. E se eu matar e for preso por conta de uma legislação tola da nossa época, eu não vou ser culpado diante do Senhor. Não vou. Eu posso até ser culpado diante dos homens, mas não diante do Senhor. Agora, em outro caso, eu estou indo para João Pessoa aqui, a BR é uma BR muito boa. Você tem ali, se eu não me engano, o limite de velocidade é 110. Aí você diz, não, mas aqui é no tabuleiro, ali perto de João Pessoa, meu carro é bom, é seguro, eu vou a 180, 190. Aí eu vou e mato uma pessoa. Assassinato. Porque você sabia que era um risco muito grande que você estava correndo. Não é 110, você está a 118, não é isso. Mas você está com 60 quilômetros a mais, 70 quilômetros a mais. Você sabe que você vai matar. Se você pegar alguém, você vai matar. Então, tudo isso tem a ver com o sexto mandamento. Eu devo, sempre que puder, inclusive, né, para deixar claro aqui, guardar a vida do outro também. Não é só porque estão roubando e me ameaçando, mas se eu vou passando na rua e tem alguém sendo ameaçado e eu não faço nada, eu vou ser culpado diante do Senhor. Daí onde vem toda a natureza masculina da defesa. Eu me lembro agora de um caso, se eu não estiver enganado, no Rio de Janeiro, um homem estava segurando uma mulher, dominando uma mulher com uma arma na mão, e ali a polícia estava chegando, estava negociando, e um mendigo estava por lá, alguém que morava na rua, viu aquilo ali. O instinto daquele homem foi uma coisa impressionante. Ele pulou em cima daquele assassino, ele pulou em cima dele, se agarrou com ele, libertou a mulher e foi morto. Foi morto. Para salvar a vida do outro. Não tem nada mais cristão do que um negócio desse. Ele ia matar a mulher. Ele ia matar a mulher. Então eu devo falar. Agora, se eu não tenho condição, né, eu acho que foi muito mais uma falta de... Ele não mediu muito bem. Mas se eu sei que eu não tenho condição de resgatar aquela pessoa, eu também não devo fazer, para também não colocar a minha vida em risco. Mas se eu tiver condição, eu devo fazer. Eu preciso fazer. Já partindo para o final, eu preciso ter cuidado também com a preservação da minha vida em relação à saúde, bem-estar e preservação da minha vida. Ao homem é declarado nesse mandamento que deve buscar com todas as suas forças a manutenção da saúde do seu corpo e do bem-estar da vida, de acordo com nossas possibilidades. Desse modo, caso não usemos de moderação para a preservação da nossa vida nesse sentido, seremos culpados de destruí-la com as nossas próprias mãos. Assim, devemos fazer uso moderado de comida, bebida, comida saudável, como Deus nos concedeu em nossas mãos. Providenciar roupas e moradia adequada para as nossas necessidades. Veja, você tem uma casa que dá conforto e dá aquilo que é necessário para a sua família, isso não tem pecado nenhum. Na verdade, você está cumprindo o mandamento. Você precisa cumprir o mandamento, é uma casa adequada. Você vai fazer a sua feira, é um ato espiritual. Fazer compra no supermercado é espiritual. O que eu vou botar dentro do carrinho é espiritual. Porque eu estou quebrando ou não o mandamento. E aqui veja, eu não estou dizendo que botar uma garrafa de Coca-Cola você está quebrando o mandamento. Né? Porque
Eu sei que faz mal, mas quanto é que eu vou tomar disso aqui? Quanto é que eu vou consumir? Como é que eu vou consumir? Qual é a quantidade? Se você puder não consumir, é melhor. A gente sabe que a Coca-Cola é uma desgraça. Mas eu não vou fazer aqui uma teologia contra. O que eu devo fazer é o seguinte: eu devo cuidar da minha vida. Eu tenho que ter muito mais alimento saudável do que alimento que não vai fazer bem para a minha saúde. E aí, quando a mãe, quando a mulher que vai cuidar dessa feira, geralmente é a mulher que faz, às vezes é o marido, mas geralmente é a mulher, ela tem que saber o que ela está fazendo ali. É a vida do marido dela, é a vida dos filhos dela, é a vida dela própria. Então ela tem que saber. Ela precisa saber, por exemplo, qual é o cardápio da minha casa. Segunda a sábado tem que ser um cardápio mais saudável. Aí eu tenho um domingo, que é o dia do Senhor. Aí eu posso ter um almoço diferente, eu posso ter um jantar diferente, sem problema nenhum. Ele diz ainda: providenciar tempo adequado para renovar as nossas forças, tempo de descanso, sono, uso moderado de trabalho, exercícios, recreações. Tem que ter tempo para mim. Lazer é espiritual também. Você ir para um parque com sua família, você tirar um dia para ir para a praia com sua família, isso é espiritual, é necessário. Exercício, recreação. O cara diz assim: fulano gasta 1 hora por dia fazendo uma caminhada, indo para a academia, podia estar ganhando dinheiro. Mas pelo amor de Deus, ele precisa cuidar do corpo dele para poder viver. Ele precisa cuidar. Agora, ele deve fazer isso com moderação também. Porque o trato imoderado com isso aqui, quem dorme demais é preguiçoso. Quem vive dentro de uma academia está cultuando o corpo. Quem cuida da alimentação, não sai 1 milímetro daquilo ali, já tem um ídolo. Eu preciso ter cuidado com isso. Ele diz: e da medicina para remover as doenças. O catecismo fala: uso de remédios. Tem gente que não gosta de usar remédio. Eu acho que todo mundo não gosta, mas assim, tem gente que tem realmente aversão ao uso de remédio. Não pode ser assim. Você precisa, às vezes, usar do remédio. E não usar aí contra a providência do Senhor. Porque Deus nos deu essa bênção que é a medicina. Você precisa usar dela. Então, irmãos, partindo para as últimas aplicações, qual é o fundamento da quebra do mandamento? É aquilo que Cristo disse lá em Mateus capítulo 5. Abra comigo esse último texto, por favor. Mateus 5, quando ele vai tratar da interpretação da lei. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O que é que era dito aqui pela interpretação judaica do 6º mandamento? Você não pode matar. Aí Jesus disse: está errada a interpretação. Você não pode cultivar no seu coração um pensamento maligno. Se irá sem motivo. Veja, a ira com motivo é necessária. A ira sem motivo é pecado. E daí você se ira sem motivo, não se controla, daqui a pouco você está falando. Ele diz: chama o outro de tolo. Raca, que é a palavra em hebraico. E daí você mata a pessoa. A última instância é a morte. Mas a morte começou no meu coração. Isso tem a ligação direta com o culto. Se você tem raiva do teu irmão e vai entregar uma oferta, Deus diz: volte com a tua oferta. Mas não é volte com a tua oferta e fica com a tua oferta para ti. É volte, se reconcilie, então traga novamente. Ou seja, Deus não aceita culto de quem está
com ódio no coração. Deus não vai aceitar. Eu devo cultivar pensamentos que são de amor, de temperança com o meu próximo. Devo também cultivar um pensamento de cuidado com a necessidade do meu próximo. Aí em 1 João capítulo 3, verso 11 a 17, João vai deixar claro isso, o amor ao próximo. Se eu vejo o meu irmão tendo necessidade e não faço nada, eu estou pecando. Uma igreja que olha para o necessitado e não o assiste na sua necessidade, está pecando contra o mandamento. Porque aquela pessoa vai morrer de fome, ou morrer por uma necessidade. Às vezes é uma consulta, às vezes é um tratamento, a igreja não faz nada, e você não faz nada. Isso é pecado contra o sexto mandamento. Quem defende uniões homossexuais é contra o sexto mandamento. Porque são uniões estéreis. Não gera vida daquilo ali. Você não apenas não pode ter uma união homossexual, você não pode nem defender. Você não pode de maneira defender, porque é pecado e porque gera morte. Cristo, ou seja, você é contra até a redenção. Porque como é que Cristo nasceu para depois morrer? Ele nasceu numa estrutura de uma família heterossexual, José e Maria. Se Cristo defendesse homossexualismo, ele jamais teria esse tipo de estrutura, ele iria defender outra. Não seja contra a redenção, você precisa dizer isso é pecado, isso está errado. E por fim, só lembrando, dê o valor adequado à sua vida. Sua vida não vale tanto assim, às vezes, como você pensa, a ponto de preferir pecar do que sofrer. Quando você escuta a palavra morte, qual é o sentimento que você tem? Parece que é a pior coisa da vida, mas não é. A pior coisa da vida é pecar, não é morrer. Porque se você morrer salvo, você vai para o céu. Mas se você pecar, você vai para o inferno. Lembre-se que a nossa redenção só é possível porque Cristo não apenas viveu, mas morreu por nós. A nossa vida só tem valor se for para ser desgastada pelo Evangelho. Se for para entregar ao Senhor. Se você está guardando a sua vida para você mesmo, se você tem cuidado com sua saúde, com o seu corpo, mas é só para você, você não está guardando o mandamento. Um dia eu ouvi do pastor Joseph Piper, eu termino com essa citação. Ele é um homem que é impressionante, o cuidado que ele tem com o corpo. Um homem de 70, deve estar com 75 agora, 74, 75. Ele estava aqui com 73, ele disse, eu caminho 7 quilômetros por dia. Todos os dias, menos no dia do Senhor. Eu disse, é mesmo, pastor, o senhor tem esse cuidado todo. Isso é porque eu quero pregar até os 90 anos. Isso é uma meta de vida. Eu vou cuidar do meu corpo para eu pregar até 90 anos. Eu vou viver até 90 anos para desfrutar desse mundo, simplesmente. Isso os ímpios também fazem. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue cada dia da sua vida ao Senhor. Então você vai preservar a tua vida e ao do teu próximo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, irmãos. A Deus, agradecemos a tua bênção sobre a nossa vida, em ter nos dado e conservado até aqui. E pedimos, Senhor, pelas tuas misericórdias, nos ajude, Senhor Deus, a só querer preservá-la se for para gastar naquilo que tem relação com o teu reino. Não nos dê, Senhor Deus, essa vida por preciosa demais, além daquilo que ela tem valor. Nos ajuda, Senhor Deus, a pensar dessa maneira, em relação a nós e ao nosso próximo, em relação ao nosso corpo e à nossa alma. Assim te pedimos, Senhor. Amém.